Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando as nossas conversas de todas as terças-feiras e estamos aí passando para convidar a todos para participarem conosco dessa nossa fala hoje sobre desenvolver mediunidade, cura transtornos mentais. Boa noite, Eduardo Labone, meu amigo. Boa noite, Maria Bernadette, Berna, Aires, Gilda Dornas. Prazer recebê-los. Nós vamos aí hoje conversar sobre um tema que muitas vezes chega ao nosso consultório, que as pessoas nos buscam para a gente poder estar falando. Desculpem aí, nós tivemos uns probleminhas com o som, por isso que nós atrasamos e estamos ainda organizando as coisas para que tudo fique tranquilo. Então vamos aguardar uns instantes. Boa noite, Camila Barbosa, Rodolfo Beato, sejam bem-vindos. A nossa conversa hoje é sobre mediunidade, se ela é instrumento de cura para os transtornos mentais quando desenvolver a mediunidade. Então, é um tema que nós sabemos que chama muita atenção. E se você tem alguém que conhece e que possa se interessar, manda um aviãozinho para ele e diz que nós estamos ao vivo e que nós vamos falar sobre esse tema. Como nós nos atrasamos uns instantes, vamos começar já de uma vez e as pessoas vão entrando à medida em que nós vamos falando. Eu gosto sempre de nos ocupar com conceitos para a gente entender melhor o que nós vamos falar. Então, quando a gente fala desses fenômenos psíquicos e que a ciência não tem uma clareza, dentro da perspectiva da psiquiatria, a gente usa um termo que nós vamos conceituar, que são os fenômenos psíquicos anômalos. E o que seria, na verdade, esses fenômenos psíquicos anômalos? Eles são experiências incomuns, como telepatia, clarividência, premonições, visões, que parecem contradizer a ciência convencional e o senso comum. Elas são estudadas hoje, por inúmeros pesquisadores. Há um ramo da psicologia que foi criado há pouco tempo, chamado psicologia anomalística, que tenta entender a mente humana, como que ela interpreta o extraordinário, e isso abrangeria as experiências chamadas paranormais e até os fenômenos como sonhos lúcidos, onde a pessoa sonha e ela tem uma experiência como se ela estivesse acordada, vivenciando isso. Isso necessariamente não é uma patologia mental, mas hoje a psiquiatria e a psicologia sabem que isso influencia significativamente a vida das pessoas.
dentro desse conceito, né, eu queria refletir quando se coloca que as experiências são incomuns, elas não são a normalidade, mas elas não são tão incomuns assim. E muitas pessoas experienciam esse tipo de fenômeno, a telepatia, a clarividência, premonições, as visões, né, os fenômenos mediúnicos, de alguma forma na vida deles. E isso vai realmente influenciar o caminho deles. Outro tipo de fenômeno que a psiquiatria e a psicologia lida são os fenômenos psicopatológicos. Então são duas coisas diferentes. E os fenômenos psicopatológicos, eles são sintomas e alterações na mente e no comportamento do indivíduo, como delírios, alucinações, depressão, ansiedade, e que caracterizam os chamados transtornos mentais, que são estudados na psicopatologia, né? E a psicopatologia, ela busca entender as causas desses fenômenos, as suas manifestações, e entender essa experiência subjetiva do indivíduo, que causa, né, sofrimento, e que abrange desde experiências bastante comuns, como a tristeza, até aquelas mais incomuns, que seriam as psicoses. E a psicopatologia, ela foca na descrição e na compreensão disso tudo, que é uma vivência humana alterada. Então, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Os fenômenos anômalos, eles geralmente não são patológicos. E aqui, quando a gente fala desses fenômenos, nós estamos falando de patologia. E um outro conceito dentro da nossa proposta de conversa é o conceito de mediunidade. Por que eu resolvi falar desse tema? Primeiro, porque muitas vezes, nesses mais de 40 anos falando sobre mediunidade, a gente escuta, na verdade, as pessoas levantarem essa dúvida. E muitas vezes, aqueles que trabalham com mediunidade, sejam espíritas ou pertençam a seitas ou outras religiões que trabalham com intercâmbio mediúnico, até orientam as pessoas com transtornos mentais a desenvolverem uma mediunidade para que aqueles fenômenos desapareçam. Ou seja, dentro do movimento, não é a fala do espiritismo, mas dentro do movimento espírita, muitas vezes as pessoas que são portadoras de transtornos mentais vão escutar essa proposta. Se você desenvolver a sua mediunidade, isso tudo vai desaparecer. Mediunidade, segundo o Espiritismo, é a faculdade que certas pessoas têm
de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e de transmitir essas mensagens, né, fora do seu campo pessoal para um terceiro, para outras pessoas na sua jornada. Então, o que nós vamos tentar esclarecer aqui é sobre essa questão. Desenvolver mediunidade cura transtorno mental? Então, nós estamos vendo que os transtornos mentais, eles estão num outro campo, no campo dos fenômenos psicopatológicos. E a mediunidade, ela se encontra no campo dos fenômenos anômalos do psiquismo humano. Então, por aí a gente já começa a ter que pensar em algumas coisas. A mediunidade, né, essa faculdade que no Brasil é tão comum, mesmo as pessoas de outras religiões, elas falam sobre mediunidade, e é importante lembrar que mediunidade não foi criada pelo Espiritismo. Os fenômenos que Allan Kardec classificou como fenômenos mediúnicos, eles estão presentes dentro da história da humanidade desde quando o homem preserva sua história, seja as pinturas rupestres, os textos mais antigos, e ainda hoje nós falamos sobre isso de uma maneira muito intensa. E a mediunidade, ela não é uma preocupação só da religião, né? Nós vimos aí, nós temos a psicologia anomalística, mas nós temos dentro dos estudos, por exemplo, da metapsíquica, sempre houve uma preocupação desse estudo da mediunidade. E a mediunidade, pelas suas características, ela se transformou em preocupação para as instituições que trabalham com investigação no mundo. As grandes instituições já fizeram ou fazem experiências com médiuns para identificar assassinos, para localizar corpos. Várias são as experiências nesse contexto, né? Porque a mediunidade, ela amplia a consciência humana. Ela não é um fenômeno anormal e não é um fenômeno paralelo. É uma ampliação da possibilidade do indivíduo perceber além daquilo que normalmente as pessoas percebem. Essa faculdade, ela se encontra em graus variados nas pessoas. Existem médiuns cuja história e o estudo sobre eles mostram a intensidade do fenômeno, e aí nós lembramos de dois grandes brasileiros que foram estudados e ainda são pesquisados, Francisco Cândido Xavier e Arigó, né? Dois mineiros com mediunidades diferentes, com formas diferentes, né? Nós tivemos aí um trabalho do professor Leonardo Machado fazendo um estudo da mediunidade de Divaldo Franco,
se ali haveria algum fenômeno psicopatológico. Então, esses trabalhos, eles existem, né? E nós vamos ver que existem médiums em graus variados, com capacidades diferentes de comunicação. Lembramos aí que o ano passado, né, uma pesquisa feita pelos professores Walter Gattas, professor Alexander Moreira, sobre genética e mediunidade, foi um dos temas mais citados no jornalismo, tanto no Brasil quanto no mundo, e foi um dos trabalhos científicos mais citados no mundo, pelo que ele chamou de atenção das pessoas. Essa mediunidade, ela não estaria circunscrita ao corpo, né? Ela é inerente ao ser humano e ela é passível de ser desenvolvida, e ela permite a comunicação desse mundo, né, com o mundo espiritual. Por causa de uma fala de Allan Kardec, muitas pessoas dizem que todo mundo é médium, porque ele coloca que todo aquele que sente um grau qualquer a influência dos espíritos, ele seria um médium, mas ele posteriormente vai retomar esse conceito e focar que médium são essas pessoas que têm essa capacidade num grau mais ostensivo e de uma maneira mais constante na vida das pessoas. Vale lembrar que quando a gente fala de transtornos mentais, nós temos tantos transtornos mentais que mantêm a lucidez do indivíduo, que ele é capaz de falar, de responder por si, por cuidar de si, até os transtornos onde a pessoa se torna incapaz dessas decisões, esses comportamentos, e que conforme a sua atitude, às vezes até um crime, esse crime é inimputável a ele por causa da condição mental que ele tem. Como é que a gente pode pensar, né, como identificar alguém que tem esses fenômenos psíquicos anômalos, ou vamos falar aqui numa linguagem espírita, que é entendida por todos, que é a mediunidade? Quais são os sintomas, os sinais que podem sugerir essa presença da mediunidade? Aqui eu não vou desenvolver muito sobre o tema, porque não é esse o objetivo. Então eu vou trazer aqui questões que podem estar presentes, lembrando que nenhum desses sinais e sintomas sozinhos significa mediunidade. Isso é importante que a gente tenha essa ideia, que a gente tenha essa clareza, mas eles presentes na vida do indivíduo, se eles não têm uma justificativa médica, é importante pensar
na possibilidade dessa pessoa ser um sensitivo, né? Ele ser um médium. E médium, eles estão presentes em todos os seres humanos, não tem a ver com idade, com gênero, não tem a ver com raça, não tem a ver com conhecimento cultural, não tem a ver com crença religiosa. Nós temos médiums em todas as religiões. Em cada uma delas isso é explicado de uma forma, isso é interpretado de uma forma, isso é nomeado de uma maneira específica, mas o fenômeno em si é o mesmo. Então, quais seriam esses sintomas, esses sinais? Taquicardia, arrepios no corpo, choros frequentes e imotivados, irritabilidade, sonolência exagerada ou insônia, né? Terror noturno, dores crônicas que não respondem a nenhum tratamento convencional, crises de pânico sem causa específicas. Então, para a gente pensar em mediunidade, a gente tem que ter pelo menos 2 ou mais desses sinais, né? E que não são explicados pela medicina e que não identificam uma patologia ou um transtorno mental na caminhada da pessoa. Mas isso não é uma coisa fechada. E eu vou vou ler para vocês um texto de Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, para a gente ver que, naquele momento, Kardec já tinha uma postura que nós vemos ainda hoje. E ele diz no Livro dos Médiuns: infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Então, quando vocês ouvirem alguém dizer que você é médium ou que alguém é médium com uma certeza, isso não faz parte dos ensinamentos básicos do Espiritismo. Kardec já dizia que não há nenhuma forma de diagnóstico que possa ser absoluto para a mediunidade. Os sinais físicos em os quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada tem de infalíveis. A mediunidade se manifesta nas crianças, nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência: é experimentar. Então, essa é uma grande preocupação que eu, como médico espírita, tenho, porque eu recebo muita gente no meu consultório que vem para que eu confirme que ele tem uma mediunidade. Porque ele ouviu isto e ele foi orientado para isso dentro de uma casa espírita.
E quando as pessoas fazem isso, geralmente elas fazem até de boa intenção. Mas isso não é coerente com o que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns. Então, ele é categórico em informar que, infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Então, antes da gente saber se a gente pode utilizá-la em saúde mental, é importante a gente ver que muitas vezes as pessoas recebem esse diagnóstico, e esse diagnóstico dentro da casa espírita pode não ser uma coisa verdadeira e trazer vários incômodos ou comprometer a vida das pessoas. Dentro do meu trabalho profissional, para fazer essa diferenciação, eu foco quatro grupos de percepções. As características do fenômeno, o conteúdo, né, do fenômeno, a personalidade e o estado psicológico do indivíduo e a evolução do fenômeno na vida do sensitivo. Aí tem várias coisas. Quem se interessar a entender sobre isso, no meu canal no YouTube, o canal Dr. Roberto Lúcio. Quem está aqui e não conhece as nossas lives, elas estão todas dentro do nosso canal, e lá a gente fala como diferenciar os fenômenos psicopatológicos, né, os quadros delirantes, alucinatórios, dos fenômenos mediúnicos. Então, entrem, se não conheciam, conheçam, se inscrevam. Para a gente é muito importante isso. É importante para que a plataforma saiba que tem gente interessada e que possa, né, indicar isso para outras pessoas que têm interesse. Além dessa condição, né, se você entrar lá, marca com o sininho, que todas as semanas nós sempre temos uma novidade e eles vão te informar. Será aqui dizer, Rogéria, seja bem-vinda, Rogéria. E alguém pode dizer o contrário, que a pessoa não tem mediunidade? Olha, Rogéria, dizer isso simplesmente por uma fala, uma pequena observação, também não se pode dizer. Mas se você levar esse indivíduo para a experimentação e nada for observado, você pode dizer que ele não tem uma mediunidade ostensiva. O grande problema é o eu achismo, né? Eu acho que você é médium, ou dizer para alguém que ele não é médium, né? E é muito importante pensar que muitas pessoas que têm fenômenos psicopatológicos, ou seja, transtornos mentais, elas também podem apresentar a mediunidade.
O desenvolvimento da mediunidade cura doenças, simplesmente essa colocação não é verdade. Não é verdade. Por que que não é verdade? Porque isso é um pensamento mágico. Se eu estou com câncer, não é porque eu vou desenvolver a mediunidade que eu vou curar o câncer. Como um médium pode ter um câncer e desencarnar por causa desse câncer, mesmo exercendo a mediunidade. A mediunidade, ela existe para o aprimoramento da pessoa, aprimoramento moral, espiritual dessa criatura. Ela tem como função trazer a veracidade da realidade do mundo espiritual e a assistência e o consolo para as pessoas que buscam o fenômeno mediúnico. É lembrar, que, como o Eduardo colocou aqui, muito bem colocado, que mediunidade não é doença. Não é doença. Então, a doença, o transtorno mental, ele não é o resultado da mediunidade. E mediunidade não enlouquece as pessoas. Eu não vou me ocupar aqui, mas na primeira parte do livro dos médiuns, Kardec se ocupa muito bem e desenvolve um raciocínio muito importante para que ele possa mostrar a todo mundo que a mediunidade não leva à loucura. A Rosana está perguntando aqui se mediunidade, se não for desenvolvida, pode levar a pessoa no futuro a alguma doença mental. Olha, o fenômeno mediúnico, Rosana, ele é um fenômeno energético. O médium, ele recebe energias, ele recebe impressões, e essas impressões nem sempre são boas, elas podem causar incômodo, elas podem causar mal-estar, e se isso fica represado no indivíduo, com o tempo, essa energia, como tudo que fica represado, apodrece e provoca uma situação de desconforto através de um quadro de ansiedade, de um quadro de depressão, mas geralmente esses indivíduos que desenvolvem isso, eles têm uma propensão a esse tipo de situação. Todo mundo é obrigado a desenvolver mediunidade? Não. Ninguém é obrigado a nada. Nós não somos obrigados a nada, nem com revólver na cabeça, ninguém é obrigado a nada. Por isso que muita gente na história da humanidade morreu com um tiro, com uma faca, com uma espada, com uma forca, porque a pessoa não se sentiu obrigada a concordar com o que lhe era dito, e ela não fez. Então ninguém é obrigado a desenvolver mediunidade.
o desenvolvimento da mediunidade, voltado para uma transformação pessoal, ele provoca um crescimento na vida da gente. Ele provoca isso, né? Então eu tenho a tranquilidade de poder dizer isso, porque me sinto, né, testemunha dessa mudança interior, moral, de comportamento com o trabalho mediúnico nesses anos todos. Mediunidade, ela pode se transformar em um problema de saúde. Eu não estou falando de uma doença, eu estou falando de uma dificuldade. Pode sim. É importante que a gente tenha uma abordagem integral. Então, quando o fenômeno provoca distúrbios ou transtornos físicos, emocionais e espirituais, esse indivíduo não tem conhecimento, e isso está fazendo com que ele tenha dores, ou até porque ele vai enchendo a cabeça de questionamentos, isso vira um sofrimento, isso vira um problema de saúde. Não é a mediunidade que provocou isso, né? Os sintomas da mediunidade ainda não compreendidos ou não desenvolvidos, eles trazem um desconforto para o indivíduo. Tanto que muitos médiuns vão parar nos consultórios, vão parar no trabalho de atendimento em psicoterapia, procurando entender todo esse contexto. As alterações que a sensibilidade mediúnica pode provocar no indivíduo, tanto no organismo quanto no psiquismo, elas são inúmeras e seria impossível a gente relacioná-las aqui nesse instante pela diversidade. Ela pode trazer de uma ansiedade leve, né, a um processo de depressão ou até quadros mais sérios, porque o indivíduo traz em si essa propensão e o fenômeno não desenvolvido, sem essa circulação da energia, ele pode ser um desencadeador de um transtorno mental. Mas você disse que a mediunidade não provoca loucura. Ele não provoca. Ele não faz ninguém ficar louco. Mas se o indivíduo não aprender a trabalhar com isso, ele vai desencadear episódios de sofrimento que, quando o desenvolvimento acontece, eles vão desaparecendo. Então, nós não podemos dizer assim, não, mediunidade é inócua. Não. As pessoas, elas sofrem, as que não querem acreditar, ver espíritos, questionar se é louca, isso tudo, isso é sofrimento. Isso é sofrimento. E muitas vezes as pessoas caminham por um processo obsessivo, e isso pode levar a emagrecimento, fraqueza, várias situações. Ou seja, a sensibilidade abre um campo para que as questões pessoais possam dificultar a vida do indivíduo. Mas nós vamos ver que a mediunidade,
ela também é um recurso de saúde. Se ela tem aquela abordagem negativa, inclusive a abordagem de que a mediunidade é um castigo, que você está pagando, que você tem que sofrer, todo esse contexto ele difícil para a criatura. Mas quando é que a mediunidade é um recurso de saúde? Ela é um recurso de saúde quando ela promove o desenvolvimento das potencialidades positivas da criatura. Então, quando ela desperta as virtudes da criatura. Quando as comunicações espirituais trazem para o indivíduo um benefício de serenidade, de harmonia, de paz, de consciência tranquila pelo dever cumprido, de utilizar a sensibilidade para as coisas que ajudam e auxiliam. A mediunidade, ela é um recurso de saúde quando ela reduz os elementos estressores da vida. Quando o indivíduo fica menos irritadiço, menos rabugento, menos impaciente, menos agressivo, e que ele vai mudando o comportamento dele na sua jornada. A mediunidade é um recurso de saúde quando ela é instrumento de auxílio às pessoas através do acolhimento, da orientação, do amparo, do trabalho de desobsessão. Então, o Eduardo está perguntando, a mediunidade pode ser um reencontro consigo mesmo? Ela deveria ser. A mediunidade, à medida em que o médium entende o que ele está fazendo, o médium tem que procurar o autoconhecimento. Médiuns, para que a manifestação, o conteúdo dos fenômenos sejam positivos e ajudem, eles dependem dessa transformação interior. E se essa transformação não acontece, a mediunidade pode até ajudar terceiros, mas ela vai dificultar a vida da criatura. Então, a gente precisa ter bastante claro isso. A Poliana está perguntando, é indicado um médium iniciar trabalhos mediúnicos quando está apresentando crise de ansiedade e pânico? Poliana, nós vamos falar exatamente sobre isso agora, que é algo que a gente acha muito importante. Por que que pacientes psicóticos, ou seja, o que é a psicose? São quadros do distúrbio do juízo da realidade. Os indivíduos têm um falseamento da realidade e que se apresenta através dos delírios e há uma alteração da senso-percepção, que são as alucinações, que podem ser visuais, auditivas, táteis, do paladar, do olfato. Então, esses pacientes, eles não devem desenvolver a mediunidade. E um portador de um transtorno mental
em fase aguda, ou seja, que ele está ansioso, deprimido, que o quadro de toque está ostensivo, que ele está vivendo a crise do seu transtorno, ele não está apto nessa situação para desenvolver a mediunidade. E nós vamos tentar explicar isso com maior clareza. A mediunidade, ela não é uma patologia, mas a interação com o mundo espiritual pode trazer manifestações psíquicas doentias. A presença de um espírito adoecido com um indivíduo psiquicamente comprometido, isso vai agravar o seu comprometimento psíquico. Por quê? Porque um indivíduo em crise, um portador de transtorno mental, em crise, ele é numa linguagem que os espíritos nos trouxeram há muitos anos atrás, que eles chamam de antena estragada. Eles dizem que todos nós, no nosso mundo psíquico, nós somos antenas, nós captamos energias, captamos pensamentos, captamos impressões. Eu estou reforçando isso porque eu achei muito interessante. Eu estou lendo um livro o tipo de livro que me chama muito a atenção, que é o último livro de Dan Brown, que é o que escreveu o Código da Vinci, chama-se O Segredo Final, né? Ele fala sobre consciência no livro. Eu não vou dar spoiler. Ele fala sobre consciência, um tema para quem gosta, muito interessante. E na explicação de um dos personagens, ele fala isso, que nós somos todos antenas, né? Então, um indivíduo portador de transtorno mental, ele é como uma antena estragada. Ele vai atrair por afinidade algo que está adoecendo. Então, um indivíduo psicótico que tem uma ideia paranoia que está todo mundo perseguindo, e que você coloca ele numa reunião e o espírito diz que vai matá-lo, ele ouve, percebe isso, estou falando de médiuns, ele vai piorar, porque ele não tem conceito real, né, do que está acontecendo, do mundo externo, que todo mundo vê de uma outra forma que ele. E aquilo vai se transformar em verdade e vai complicar todo o seu processo. A pessoa já está ansiosa, ela está vivendo processos fóbicos, ela está deprimida, e você coloca ela em contato com o mundo espiritual, ela estando uma antena comprometida, ela vai atrair coisas comprometedoras para a sua caminhada. Então, esses indivíduos, eles não devem desenvolver a mediunidade. Mas alguém poderia me perguntar, mas e se isso aparece
depois do desenvolvimento da mediunidade. Se o quadro de depressão, de ansiedade, aparece posteriormente. Eu sempre falo e oriento nas palestras, nos cursos que eu ministro dentro do movimento espírita, o seguinte: há um provérbio judeu, ele é até lembrado na Epístola aos Hebreus por Paulo, que diz o seguinte: não é justo tirar o grão da boca do animal que toca a pedra de mão. Ou seja, que não é justo tirar de quem trabalha no lugar o direito dele usufruir desse trabalho. Então, dentro dessa questão, o indivíduo estando em crise, ele deve ser afastado do trabalho. Mas ele deve receber a assistência do grupo aonde ele trabalha. Então, isso é importante. A Poliana está falando aí que está tendo crise de ansiedade e pânico, estava em trabalho mediúnico, mas se afastou. Essa receose está faltando com seus compromissos. Não está faltando, Poliana, mas você deve buscar, através da sua crença, da sua prática, recursos para serem tratados, porque o passe, a água frutificada, a oração, tudo isso serve e pode ajudar profundamente o indivíduo. Então, a mediunidade não cura os transtornos mentais, a não ser que o que era considerado transtorno mental era só as impressões da mediunidade, então não foi cura, né? Foi retomada de foco e de observação. Mas o fenômeno mediúnico, se ele não é desenvolvido, não é entendido, ele pode provocar desconforto psíquico e pode até desencadear doenças que o indivíduo já traz, e isso é complicador, né? Mas a mediunidade em si, ela se transforma quando o indivíduo a utiliza de forma adequada, inclusive em fator de proteção e prevenção para muitos problemas. E se o indivíduo está em crise, ele não deve trabalhar. Da mesma forma como muitas vezes as pessoas me perguntam, se eu estou num quadro orgânico sério, meu corpo está cansado, enfraquecido, eu devo dar passe? O seu passe é uma transmissão de energias. Essas energias devem ser positivas. Se eu não estou bem, eu estou precisando de passe. E conforme o meu estado diante da dor, eu posso nem conseguir transferir coisas boas para os indivíduos. Eu espero que tenha esclarecido. Muita gente entrou agora no final. Quem quiser posteriormente saber desse tema, nós lembramos sempre que a nossa live não fica gravada no Instagram, mas, né,
ela está sendo gravada pela equipe. E essa live, ela vai ser editada e em breve ela vai estar no nosso canal do YouTube. Quem não conhece o nosso canal, conheça Dr. Roberto Lúcio, né? Saúde mental e espiritualidade. Né? Se inscrevam, coloquem lá o sininho para as notificações, que todas as semanas nós temos uma novidade. Para quem esteve conosco até agora, muito obrigado. Boa noite, bons sonhos. Para aqueles que vão nos assistir posteriormente, que recebam desde já, né, nosso bom dia, nosso boa tarde, e que vocês possam aproveitar essa situação. Algumas pessoas dizem que vão ver o início porque perderam o começo, as pessoas agradecendo. Eu agradeço aí a presença de todos vocês e lembro que todos os dias no Instagram, no Facebook, nós temos alguma publicação voltada sobre saúde mental e espiritualidade. Hoje nós falamos lá sobre o que a gente percebe e entende do ponto de vista psicológico sobre a violência. E todas as terças-feiras nós temos uma nova conversa sobre um tema em saúde mental e espiritualidade. E se vocês querem que a gente fale de algum tema específico, mande para a gente, mande uma mensagem no Instagram, mande uma mensagem no Story, nós vamos acompanhar e vamos tentar trazer para vocês essa perspectiva integral, né, biopsíquico, socioespiritual do adoecimento psíquico. Um beijo no coração e até mais.